começando por termos como reversibilidade das reações e equilíbrio químico ácido-base. O equilíbrio químico é observado quando as concentrações de reagente e produto se mantêm constantes, ao passo que a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são iguais. Reação direta, reação inversa, analisemos a seguinte reação. A mais B produzindo C mais D, onde A e B são os reagentes e C e D são os produtos. A seta indica o sentido da reação, que nesse caso é direta, porque parte dos reagentes para os produtos. Agora pense em um comprimido efervescente quando colocado na água. Depois que finalizada a reação, não é mais possível revertê-la, ou seja, ela é irreversível. Mas o que dizer das reações em que o produto pode sim restituir o reagente, ou seja, fazer a reação inversa? Nesse caso, teríamos A mais B, que produz e é produzido por C mais D. Podemos então afirmar que essa reação é reversível, mas será que nesse ponto ela já se encontra em equilíbrio químico? Para que esse equilíbrio ocorra, é necessário que tanto a reação inversa quanto a reação direta ocorram na mesma velocidade. Observem o gráfico. V1 corresponde à velocidade da reação direta, V2 corresponde à velocidade da reação inversa. Podemos perceber pelo gráfico que ambos começam com velocidades diferentes, mas a partir de um determinado tempo t, as velocidades se igualam e o equilíbrio químico é atingido. A representação das fases dessa reação com relação à velocidade se dá com o tamanho da seta que indica o sentido da reação. Observe. O equilíbrio químico, as duas setas, tanto da reação inversa quanto a reação direta, possuem o mesmo tamanho. Numa reação deslocada para a direita, isso é, a reação direta, ocorre com maior velocidade, então a seta da reação direta vai ser maior do que a seta da reação inversa. Numa reação deslocada para a esquerda, isto é, a reação inversa, ocorre com maior velocidade, a seta da reação inversa vai estar maior do que a seta da reação direta. O que mais é possível concluir observando o gráfico anterior? Ora, se temos reagentes gerando produtos e produtos gerando reagente na mesma velocidade, à medida que um é consumido para gerar o outro, ele também é reposto pela reação inversa à sua. Logo, quando se atinge o equilíbrio químico, podemos afirmar que as concentrações de reagente e produto agora são constantes, mas não significa que sejam iguais, tal qual observado no gráfico. Neste gráfico, a gente pode ver que os reagentes e os produtos possuem concentrações em T0 diferentes. E a partir de um determinado tempo, as concentrações elas atingem um equilíbrio, elas não alteram mais. Podemos concluir também que o equilíbrio químico é um processo dinâmico. Vale ressaltar que tudo isso está sendo analisado em um sistema fechado, ou seja, não há influência do meio externo. Podemos dividir o equilíbrio químico em duas categorias: sistemas homogêneos, que são aqueles em que reagentes e produtos se encontram na mesma fase. Como exemplo, temos a seguinte reação: 2NO gasoso mais Cl2 gasoso, produzindo e sendo produzido por 2NoCl gasoso, onde todos os componentes estão no estado gasoso. Em um sistema heterogêneo, são aqueles em que os reagentes e produtos não se encontram todos na mesma fase. Como exemplo, temos a seguinte reação: CaCO3 sólido mais CO2 gasoso mais H2O líquido, produzindo e sendo produzido por Ca2 mais aquoso mais 2HCO3 menos aquoso. Constante de equilíbrio. Como nós podemos entender a constante de equilíbrio? Então, vamos utilizar o mesmo método de aprendizado que ensinamos nos cursos das engenharias. São da mesma forma que nós demonstramos, fazemos as provas matemáticas e físicas. Vamos fazer aqui do mesmo modelo para entendermos a constante de equilíbrio. Então, para isso, nós vamos partir de algumas hipóteses, de algumas premissas, para chegarmos a uma tese, que é justamente a constante de equilíbrio. Mas quais são essas hipóteses? A primeira, aprendemos no início que o equilíbrio químico, a reação é reversível. Ou seja, o que isso significa? Que os reagentes se transformam em produtos.
mas também os produtos podem se transformar em reagentes, como estamos vendo aí nessa primeira figura. Os elementos da esquerda são os reagentes, e os da direita são os produtos. Esse Azinho, Bzinho, minúsculo, Czinho, Dzinho, significa os coeficientes. É importante salientar que a reação ela precisa estar balanceada. Percebemos também essa seta de ida e volta. Né? Isso demonstra que a reação é reversível. Então, a primeira premissa é essa. A segunda, quando ocorre um equilíbrio químico, nós aprendemos que a velocidade da reação direta ela tem que ser igual à velocidade da reação inversa, como nós constatamos aí nessa imagem, desse gráfico. O que isso significa? Que a velocidade em que os reagentes se transformam em produtos é igual à velocidade que os produtos se transformam em reagentes. Pronto, nós já temos duas premissas. A terceira, percebemos aí nessa fórmula aí à direita, que a velocidade da reação direta ela é calculada por uma constante, que chamamos aí de K1, vezes a concentração dos reagentes elevado por seus coeficientes estequiométricos, que é esse Azinho aí, Bzinho. Nós podemos fazer a comparação dessa fórmula da direita, está expressando a velocidade, com a imagem acima. Então, também a velocidade da reação inversa é calculada pela constante vezes o coeficiente, né, vezes a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, como estamos vendo aí, Czinho e Dzinho. Então, partindo dessas três premissas, o que é que nós podemos fazer? Sabemos que a velocidade direta é igual à velocidade inversa, então nós vamos igualar, como estamos vendo aí, K1 vezes a concentração dos reagentes, vezes, né, a constante, vezes a concentração dos produtos, elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, quando nós isolamos, nós percebemos que podemos, né, fazendo essa divisão entre K1, que é a constante 1, dividido pela constante 2, é igual à concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Nós sabemos, no artifício matemático, que uma constante dividida por outra constante só pode dar um resultado uma constante. Por exemplo, 6 é uma constante, dividido por 3 é uma constante. Dá resultado 2, que é outra constante. Então, da mesma forma, a relação entre o K1 e o K2 vai dar uma constante, que é justamente a nossa constante de equilíbrio. E a fórmula já está expressa nessa imagem, que é a concentração dos produtos, elevado pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes. E nós conseguimos, assim, encontrar, né, a nossa tese. É importante salientar que esses coeficientes nessa reação ela deve estar balanceada, para que o resultado dê o quê? Então, agora nós vamos analisar os valores da constante de equilíbrio. Então, pode passar para o gráfico, para a imagem anterior, por favor? Obrigado. Então, analisando a expressão da constante de equilíbrio, nós notamos aí, né, que há uma divisão, né, uma relação. O que é que nós podemos observar? Que quando aumentamos a concentração dos produtos em relação aos reagentes, como é uma divisão, o constante de equilíbrio também aumentará. A recíproca também é verdadeira. Quando aumentamos a concentração dos reagentes, como está no denominador, a constante do equilíbrio ela fica, né, menor. Ou seja, o que isso significa? Que a eficiência da reação é baixa. Logo, quando a constante de equilíbrio for maior que 1, a formação de mais produtos em comparação com os reagentes, já que temos mais concentração dos produtos. E se for menor que 1, o que isso significa? Que há pouca formação de produtos. Logo, a eficiência da reação é baixa, originando, assim, poucos produtos. Quais são algumas curiosidades, né, dessa constante de equilíbrio? A primeira, não entra no cálculo componentes que estejam no estado sólido. E não entram líquidos puros que atuam como solventes. Depois nós vamos ver alguns exemplos, alguns exercícios para ficar melhor. Também vimos nessa imagem aí uma outra constante, né? Kp. O que é essa constante? É a constante de equilíbrio em termos de pressão. Observe,
Quando reagentes e produtos em uma reação química são gases, podemos formular a pressão da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. E vai ser o Kp. Então, vai ser, né, as pressões parciais dos produtos elevadas, né, pelos seus coeficientes estequiométricos, estamos vendo aí o Dzinho, o Ezinho, dividido pelas pressões parciais dos reagentes, dividido pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Vimos aí essa expressão do Kp. É interessante notarmos que podemos fazer uma convenção entre o Kp e o Kc, que é a constante de equilíbrio, que é justamente essa última fórmula aí que nós estamos vendo. Então, o Kp ele também pode ser expresso pela Kc, né, que é a constante de equilíbrio, multiplicado por R. O que é o R? Nós já vimos isso no ensino médio. É a constante do gás ideal. Né? Uma constante tem um valor de 0,08206 litros vezes ATM por mol, vezes temperatura. T, o que é T? T é a temperatura. É importante salientar que essa temperatura deve estar em Kelvin. E esse é elevado ao ΔN. O que é o ΔN? É justamente a variação do número de mols entre produtos e reagentes da reação. Ou seja, o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes. Então, para ficar mais claro, vamos fazer aqui alguns cálculos para ajudar nesse conceito. Então, aí temos, né? Ache a constante de equilíbrio da seguinte reação química. Como é que nós podemos fazer isso? Sabemos que vai ser, o nosso Kc vai ser a concentração dos produtos, aí, né, nós estamos vendo, elevado pelo seu coeficiente estequiométrico, nesse caso é 2, dividido pela concentração dos reagentes, elevado pelos seus coeficientes estequiométricos. E aí nós achamos o Kc. Vamos ver agora aqui a resolução. Pronto, estamos vendo aí, ó. Como nós falamos, né, no interior, na passagem anterior, que não podem entrar sólidos. Digamos, se uma espécie química aí, desses fossem sólidos, por exemplo, esse 2NO, se ele, ao invés de ser gasoso, ele fosse sólido, ele não iria entrar nesse Kc. Então, o Kc só iria entrar a concentração de NaOCl ao quadrado dividido pelo Cl2, né, ao quadrado, já que o NO não entraria se ele fosse sólido. E solventes também não entraria. No caso, se tivesse a água, estado líquido, ela não entraria. Agora vamos para o outro exercício. O nosso Kp, que é justamente, né, o coeficiente quando são gases. Então, como é que nós fazemos esse Kp? Nós temos os dados, que temos o coeficiente do equilíbrio, que é 9,60, e temos a temperatura igual a 300 graus Celsius. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é passar essa temperatura para Kelvin. Então, vamos multiplicar 300 vezes 273, que vai dar 573 Kelvin. O R é a constante, uma constante do gás ideal, que é 0,08206 litros vezes ATM dividido por mol vezes temperatura. E qual é a variação molar? Então, é justamente a quantidade de matéria do produto menos a quantidade de matéria dos reagentes. Então, por essa reação aí, nós percebemos que será 2, porque nos produtos aí temos 2NH3, menos 4, que é justamente, né, a quantidade de mols dos reagentes, seria 3 mais 1. Então, fazendo 2 menos 4, daria menos 2. E aí, nós só iríamos colocar na fórmula Kp igual a Kc vezes RT elevado à variação número de mols. Vamos ver aí a resposta. Pronto. E aí, colocando esses dados aí, esses valores, nós conseguimos facilmente encontrar esse Kp. Diversos fatores são capazes de alterar o estado de uma reação que esteja em equilíbrio, ocasionando uma perturbação que resulta no seu deslocamento. Tais fatores são a concentração das substâncias participantes na reação, temperatura e pressão. A presença de um catalisador na reação não é capaz de alterar o equilíbrio químico, visto que essas substâncias somente têm capacidade de aumentar a velocidade da reação, tanto no sentido direto como no sentido inverso, sem afetar o equilíbrio. Veja como cada um desses fatores atuam sobre o equilíbrio químico. Concentração. A modificação na concentração das substâncias envolvidas no processo provoca alterações no equilíbrio químico. Ao aumentar a concentração de um ou mais reagentes, o equilíbrio se desloca no sentido da reação direta, isto é, de formação dos produtos e consumo dos reagentes. Porém,
Se aumentarmos a concentração de um ou mais produtos, ocorrerá o contrário. A reação se deslocará no sentido inverso, para a esquerda, ou seja, no sentido de formação dos reagentes. Entretanto, vale ressaltar que, apesar da concentração provocar um deslocamento do equilíbrio químico, o mesmo não altera Kc, a constante de equação em relação à concentração. Por exemplo, considere a reação reversível abaixo que se encontra em equilíbrio químico. H2 mais CO2, produzindo e é produzido por H2O mais CO. Se adicionarmos mais dióxido de carbono, CO2, e gás hidrogênio, H2, ao equilíbrio, imediatamente haverá um aumento de suas concentrações. Um maior número de moléculas provoca um maior número de choques entre elas e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação direta, favorecendo a formação dos produtos. Isso quer dizer que o equilíbrio foi deslocado para a direita. Com o tempo, o CO2 vai sendo consumido e sua concentração diminuirá. Por outro lado, a concentração dos produtos aumentará até atingir novamente o equilíbrio. Agora, se aumentarmos a concentração dos produtos, eles irão reagir entre si, transformando-se parcialmente em H2 e CO2, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Temperatura. Para que ocorra o equilíbrio químico, uma das reações deve ser endotérmica, absorve calor, e a outra, consequentemente, deve ser exotérmica, a que libera calor. Portanto, ao elevarmos a temperatura do sistema, o deslocamento ocorrerá no sentido da reação que absorve calor, a endotérmica, enquanto uma redução da temperatura provocará um deslocamento em favor do sentido da reação que libera calor, a exotérmica. Vale ressaltar que a modificação da alteração de temperatura, além de provocar o deslocamento, provoca também a mudança de Kc, a constante de equação em relação à concentração. Como exemplo, a gente tem o N2 mais 3H2, que produz e é produzido por 2NH3. Lembrando que quando ele produz, a reação é exotérmica. Quando ele é produzido, a reação é endotérmica. Se aumentássemos a temperatura dessa reação, haveria um deslocamento no sentido da reação endotérmica, que é a inversa no sentido esquerdo. Com isso, o calor será absorvido para reduzir a perturbação causada no sistema. No entanto, se a temperatura for abaixada, a reação direta de produção da amônia é a que será favorecida. Isso porque ela é exotérmica e irá liberar calor para o sistema que está com a temperatura mais baixa. Pressão. A variação da pressão só deslocará os equilíbrios que envolvem apenas substâncias gasosas. Quando aumentamos a pressão em um sistema em equilíbrio, isso favorecerá o deslocamento do equilíbrio no sentido de contração do volume. Por outro lado, se diminuirmos a pressão, o deslocamento do equilíbrio será no sentido da reação em que há expansão do volume. Veja um exemplo. 2SO2 mais O2 produz e é produzido formando 2SO3. Observe que nos reagentes o volume é maior que no produto. Portanto, no sentido direto, a contração do volume e no sentido inverso, para a esquerda, a expansão do volume. Nesse caso, o aumento da pressão favorece a reação direta, enquanto a diminuição da pressão favorece a reação inversa. Catalisadores. Substâncias que são adicionadas a reações que possuem o fito de modificar o tempo de reação das mesmas sem participação direta. Essas são chamadas de catalisadores. Através da modificação dos mecanismos das reações, com isso, promovem a diminuição da energia de ativação, isto é, a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Vale ressaltar que, como não há participação direta dos catalisadores na reação, eles não provocam deslocamento, nem a favor do produto, nem a favor do reagente, além de não provocarem modificações no Kc, constante de equação em relação à concentração, visto que ao final da reação, os mesmos são totalmente consumidos. Com a diminuição dessa energia, que funciona como uma espécie de obstáculo, a reação se processa mais rapidamente. No entanto, o catalisador não aumenta o rendimento ou quantidade de produtos das reações, mas permite que sejam produzidos mais rapidamente. Observe, no slide, uma reação reversível em equilíbrio com e sem catalisador. O catalisador é capaz de afetar a reação direta, como a inversa da mesma forma. Em equilíbrio, a diminuição da energia de ativação produzida pelo catalisador tem o mesmo valor para a reação direta e para a inversa. Com isso, é comprovada a teoria de que o catalisador não desloca o equilíbrio químico. Equilíbrio químico da água pura. Dentre as classificações de Bronsted-Lowry, existem as espécies anfipróticas ou anfóteras, que são aquelas capazes de atuar como ácido, tanto como base. Um exemplo de substância anfótera é a água.
Em determinadas situações, a água, portanto, se comporta como base. Em outras, o seu comportamento é característico de um ácido, realizando assim a autoprólise da água. Assim, conforme pode ser observado a seguir, uma molécula de água pode atuar como ácido, doando um de seus prótons para outra molécula de água, que por sua vez atuará como base. Como representado no slide, a molécula que recebeu o próton, a base, forma o cátion hidrônio, H3O+, que é o ácido conjugado, e a que perdeu o próton, o ácido, forma o ânion hidróxido, OH-, que é a base conjugada. Com isso, é possível concluir que no exemplo acima aconteceu uma autoionização da água. Esse equilíbrio também pode ser expresso de forma mais simplificada como H2O, que produz e é produzido por H+, mais OH-. No entanto, vale lembrar que a água é um eletrólito fraco, ou seja, o seu grau de ionização é muito pequeno e, consequentemente, a sua constante de ionização em termos de quantidade de matéria, Kc, também é pequena. Isso é comprovado quando se testa a condutividade elétrica da água pura, a água destilada, que é realmente muito baixa. Por meio dessas medidas de condutividade elétrica experimentais, determinou-se que a 20 graus Celsius a concentração desses íons na água é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Por isso, a água é um eletrolito tão fraco. Esse fato indica que o equilíbrio iônico da água está deslocado no sentido inverso, ou seja, para a esquerda, no sentido de formação das moléculas de H2O. Isso é indicado pela seta dupla na representação acima. Bronsted-Lowry. A teoria de Bronsted-Lowry foi criada em 1923 e traz o conceito ácido-base, que é a teoria protônica. A mesma descreve as interações ácido-base em termos de transferência de prótons entre as espécies químicas, explicando o comportamento das mesmas que aguardavam definição pelas teorias existentes. A teoria deles se destaca pela abordagem do meio em que se encontram os ácidos e bases. Tal destaque se dá no momento em que eles fogem da teoria clássica, que ficou restrita a meios aquosos, no qual ácidos liberam íon hidrogênio e bases liberam hidroxila. Os químicos nos apresentaram que o próton de hidrogênio é o responsável pelo caráter ácido básico. Ao utilizar a definição de Bronsted-Lowry, uma reação ácido-base é qualquer reação na qual ocorra uma transferência de um próton oriundo de um ácido para uma base. A teoria indica que ácido é qualquer espécie doadora de prótons H+, enquanto a base é qualquer espécie receptora de H+. Existem espécies que podem se comportar como ácido ou base, a depender do contexto na qual estão inseridas. A substância que adere a esse comportamento é chamada de anfótera. Tal comportamento é observado em função do tamanho minúsculo do íon, que pode estar no centro de um campo elétrico, e que possui uma maior afinidade com moléculas que não têm seus elétrons compartilhados. Ácidos e bases fortes ionizam completamente em solução aquosa, enquanto ácidos e bases fracos ionizam apenas parcialmente. Ou seja, podemos concluir que quanto mais fortes forem os ácidos e bases de uma reação, mais ionizados eles serão. Abaixo temos mais um exemplo sobre o que acontece na relação ácido-base proposta por Bronsted-Lowry. O cloreto de hidrogênio não conduz corrente elétrica, podendo ser classificado como covalente, em razão da sua reação com a água à formação de íons. Portanto, o HCl se comporta como um ácido que doa seu próton para a água, que nesse exemplo se comporta como base e, portanto, recebe o próton. Existem também outros conceitos presentes na teoria de Bronsted-Lowry, que indica a base conjugada e o ácido conjugado de uma equação. Tal nomenclatura vem a indicar que a base sendo o produto da reação, se relaciona com o ácido, que é o reagente da reação, na transferência de prótons, formando assim um par conjugado. Da mesma forma, indica que o ácido, sendo o produto da reação, se relaciona com uma base, sendo o reagente da reação, formando assim pares que se relacionam. A base conjugada de um ácido de Bronsted-Lowry é a espécie formada depois que esse ácido doa um próton. O ácido conjugado de uma base de Bronsted-Lowry é a espécie formada depois que essa base aceita um próton. O pH é uma sigla que representa o potencial hidrogênico de uma solução. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio H+, e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade em determinada solução. Além do pH, existe também outra grandeza que determina a acidez e a basicidade de um sistema aquoso, o POH, potencial hidroxiliônico. Essa escala possui a mesma função que o pH, embora ela é bem menos utilizada e conhecida. O pH é representado numa escala que varia de 0 a 14.
Ela mede a acidez e a basicidade de uma solução. Dessa forma, se o pH de uma solução for 7, significa que a mesma é neutra. Como exemplos de soluções, podemos citar a água pura. Quando o valor de pH for maior que 7, é possível afirmar que a solução é básica. Caso o valor do pH seja menor que 7, será uma solução ácida. Feita essa observação, o caráter ácido é crescente da direita para a esquerda, já o caráter básico da esquerda para a direita. Note que quanto menor o valor do pH, mais ácida será a solução. Um ácido é definido como uma espécie química que é capaz de se ionizar através da liberação de hidrogênio, H+, em meio aquoso. Portanto, uma substância ácida possui em sua composição o elemento hidrogênio. Abaixo são mostrados 2 exemplos de ácido de elevada importância, tanto para a indústria como no laboratório de pesquisa. O primeiro, que é o hidrácido, ou seja, ele não apresenta oxigênio em sua molécula, e o segundo, um oxiácido, que apresenta o oxigênio. O primeiro é o HCl, ácido clorídrico, e o segundo é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Quando um ácido se ioniza em água, passa a ocorrer um processo de equilíbrio, representado por Ha mais H2O, é produzido por A- mais H3O+. Ou ainda de modo simplificado, HA produz e é produzido por A- mais H+. A ionização do ácido pode ter sua intensidade calculada a partir da constante de acidez ou constante de ionização e representada por Ka. Ka abre colchete A- multiplicado pelo colchete de H3O+, e multiplicado pelo colchete de HA. As espécies representadas entre colchetes apresentam suas concentrações molares. Dessa forma, o cálculo da constante de acidez considera o quociente entre o produto da concentração molar de sua base conjugada e de seu número de íons de hidrogênio, pelo de suas partículas não ionizadas. Deste modo, seu valor de Ka é diretamente proporcional à concentração iônica, o que indica que quanto maior for o valor de Ka para um ácido, maior será a sua ionização e maior será a força desse ácido. Bom, aqui temos uma tabela no slide que mostra o valor de constante de acidez para alguns ácidos na temperatura de 25 graus Celsius. pKa. O que é o pKa? Justamente como estamos vendo dessa imagem aí. É o negativo logaritmo da base 10 da dissociação ácida constante, que é justamente esse K1 aí. É a dissociação ácida constante. E para que pKa serve? Ele é justamente um indicador. Quanto mais baixo o pKa, mais forte é o ácido. E quanto mais alto, mais fraco é o ácido. A interpretação para isso é que com o ácido mais fraco, ele vai dissociar-se mais completamente da água. Falemos agora sobre a força dos ácidos. A força dos ácidos está diretamente relacionada com a capacidade que ele tem de sofrer ionização, sendo esse grau de ionização a razão entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas totais, que é o alfa igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas totais. De acordo com Arrhenius, quando um ácido é colocado na água, ele libera hidrônios, H3O+, sendo a quantidade de hidrônios liberados correspondentes à força que tem esse ácido. HX mais H2O, produzindo H3O- mais X-. Esse X- é um ânion qualquer que depende do ácido que vai ser adicionado na água. Ou seja, um ácido forte libera em solução aquosa uma maior quantidade de hidrônios. Um ácido fraco em solução aquosa libera uma quantidade menor de hidrônios. E, por fim, um ácido moderado nessa mesma condição libera mais hidrônios que um ácido fraco, porém menos que um ácido forte. Para discutir a força dos ácidos, é necessário dividi-los em hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos que, em sua composição, não apresentam átomos de oxigênio e são divididos em ácidos fortes, aqueles que o grau de ionização é superior a 50%, ácidos moderados, aqueles que apresentam grau de ionização entre 5% e 50%, e ácidos fracos, que são os que apresentam grau de ionização inferior a 5%.
Temos exclusivamente como sendo ácidos fortes os ácidos clorídrico, HCl, bromídrico, HBr e iodídrico, HI. Temos exclusivamente como ácido moderado o ácido fluorídrico, HF. E todos os demais hidrácidos são ácidos fracos, hídrico, HCN, e o ácido sulfídrico, H2S. Já os oxiácidos são aqueles em que sua composição apresentam átomos de oxigênio, e da mesma forma que os hidrácidos, são fortes os ácidos com grau de ionização superior a 50%, são ácidos moderados aqueles em que apresentam grau de ionização entre 5% e 50%, e ácidos fracos, que são os que apresentam grau de ionização inferior a 5%. Para distinguir um oxiácido forte, moderado e fraco, é realizada uma subtração entre o número de átomos de oxigênio e o número de hidrogênios ionizáveis. Como exemplos de oxiácidos fortes, aqueles em que a subtração resulta em um número maior ou igual a 2, temos ácido sulfúrico, H2SO4, ou seja, 4 átomos de oxigênio menos 2 átomos de hidrogênio ionizáveis, que resulta em 2, ou seja, um ácido forte. O mesmo aí para o ácido pirofosfórico. Como exemplo de um ácido moderado, aqueles em que a subtração resulta sempre em 1, temos o ácido fosfórico, H3PO4, 4 átomos de oxigênio menos 3 átomos de hidrogênio ionizáveis igual a 1. A mesma coisa para o ácido cloroso. E como exemplo de ácido fraco, aquele em que a subtração resulta sempre em 0, eu trouxe o ácido bórico, que é H3BO3, 3 átomos de oxigênio menos 3 átomos de hidrogênio ionizáveis igual a 0.